Amados, a graça e a paz, boa noite para todos, amém? Então, para você que não teve oportunidade, a semana passada nós ainda temos alguns exemplares da apostila, se alguém quiser. Eu conversei com o pastor Diego na semana passada e nós já acertamos que eu estarei com vocês hoje e quarta-feira que vem para terminar, amém? E isso para terminar só o primeiro módulo, né, desse curso, porque a gente só está trazendo para vocês o assunto que está dentro ali do tema, né, batalha, né, liderando o seu espírito, amém? Então nós estamos falando com você dentro desse tema maior aqui, o que todo cristão precisa saber sobre guerra espiritual. Nós estamos falando apenas sobre o aspecto do fortalecimento, né? Paulo disse em Efésios capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, amém? Então na semana passada nós esclarecemos aqui que quando Paulo está falando sobre fortalecimento, ele fala sobre dois tipos de fortalecimento: fortalecimento no Senhor e fortalecimento na força do poder de Deus, porque são dois diferentes, não é a mesma coisa. Esses dias atrás até eu vi um pastor muito famoso e que eu respeito muito, discordando de mim na pregação dele, dizendo que esses dois tipos de fortalecimento é a mesma coisa, mas não é. Eu sinto muito pelo meu colega, mas não é. O Paulo foi muito claro em dizer, há uma conjunção aditiva aí: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, amém? Então, tanto no português quanto no grego, o texto é claro em nos mostrar que são dois tipos de fortalecimentos diferentes, amém? Eu estou apresentando para vocês aqui o que Paulo nos ensina sobre fortalecimento no Senhor. Nós vimos que quando Paulo fala sobre fortalecimento no Senhor, ele está falando de intimidade com Deus, amém? E eu expliquei para vocês, não vou explicar de novo, porque senão o tempo não dá para a gente ministrar. Mas eu expliquei que quando a gente pensa no casamento, no relacionamento conjugal, entre o esposo e a esposa, a gente vai entender o que é esse fortalecer-se em, né? Fortalecer-se em alguém. E aqui Paulo está dizendo que nós temos que aprender a nos fortalecer no Senhor. E isso fala da nossa intimidade com Deus. E nós vimos que para nós termos intimidade com Deus, nós precisamos primeiramente ser o quê? Adoradores, amém? E como Jesus nos ensinou, temos que ser adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Então foi isso que nós trabalhamos com vocês no nosso último encontro, né? O que significa ser um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Hoje eu quero falar sobre o segundo aspecto da nossa intimidade com Deus, que é a meditação na palavra. Se nós queremos ser íntimos do Senhor e nos fortalecer nele, nós precisamos ter o compromisso de meditar na palavra. E eu quero ler dois textos com vocês. Um se encontra em Josué capítulo 1, versículo 8. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, onde a palavra de Deus diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, amém? Josué capítulo 1, versículo 8, Salmo 1, versículo de 1 a 3, Salmo 1, versículos de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Amém?
Queridos, a meditação cristã, ela é bem diferente da meditação esotérica. A meditação que é ensinada pelos adeptos da nova era e das religiões orientais. É um tipo de meditação que tem sido divulgada, tem sido estimulada, né? E essa forma esotérica de meditação, ela ensina que nós devemos esvaziar a nossa mente. E quando nós esvaziamos a nossa mente, nós entramos num transe que nos proporcionará equilíbrio e paz interior. Isso é o que os esotéricos ensinam. Então as pessoas vão para um mentor, né? Um mentor espiritual, que vai conduzir a pessoa a um esvaziamento da mente. Aí normalmente se coloca uma música, né? Que é a música da nova era, né? A New Age Music. Aí a pessoa ouve aquela música suave e ela começa a imaginar que está num campo, né, bem tranquilo, ou na beira de um lago, e aí então aquele mentor vai fazer com ela regressão a vidas passadas, ou algum outro tipo de estímulo que ele se comprometer a fazer, né? É isso que é a meditação esotérica. Bom, dentro desse processo de esvaziamento da mente, então, acontece uma coisa interessante, que o mentor não vai dizer para a pessoa, mas quando a mente fica vazia, os demônios vêm e eles começam a invadir a mente da pessoa. Na verdade, o grande interesse de Satanás é que as pessoas fiquem com a sua mente vazia mesmo, para que os demônios possam vir e passar a conduzir o comportamento daquela pessoa. Alguém já disse que se Satanás dominar a mente de uma pessoa, ele domina a pessoa por inteiro. Então o grande campo de batalha espiritual nas nossas vidas é a nossa mente. Nós temos que proteger a nossa mente. É interessante que Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele nos exorta o quê? A sermos transformados pela renovação da nossa mente. Amém? Então, a nossa mente precisa ser renovada para que nós possamos experimentar uma verdadeira transformação na nossa vida cristã. Então, você presta atenção que o segredo do crescimento, do desenvolvimento espiritual de uma pessoa está na mente dela. Se a mente não for renovada, querido, você não vai experimentar transformação concreta na tua vida. Amém? Estão entendendo? Amém? Então veja só. Quando uma pessoa esvazia sua mente, ela autoriza a ação de demônios. Então como que nós podemos combater essa situação na qual qualquer um de nós pode passar? Porque não é só manipulado por mentores que nós esvaziamos a mente, não. Tem muitas formas de se esvaziar a mente. A maneira como nós vamos reagir a isso é o que nós chamamos de meditação cristã. A meditação cristã, ela é diferente. Por quê? Porque o segredo da meditação cristã não é o esvaziamento da mente. É exatamente o contrário. Na meditação cristã, nós vamos encher a nossa mente da palavra de Deus. Amém, gente? Está dando para entender isso aí? Você vai encher a sua mente com a palavra. E então, quando você enche a sua mente com a palavra, o Espírito Santo passa a ter em você a matéria-prima necessária para operar as transformações que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Nós estamos oferecendo ao Espírito Santo o material que ele precisa para trabalhar conosco, quando nós enchemos a nossa mente da palavra. Agora, para nós enchermos a mente com a palavra, nós devemos acatar as orientações que Deus deu para Josué, nesse versículo 8 do primeiro capítulo do livro. Veja só, em primeiro lugar, Deus fala para Josué: Josué, não se aparte da sua boca a palavra de Deus. Isso significa, amados, que se nós queremos ser
vencedores, nós devemos falar a palavra de Deus, amém? Falar a palavra. Se a palavra de Deus estiver em nossa boca, não vai haver em nossa vida espaço para as murmurações, para as reclamações, que acabam provocando mais estrago do que o necessário, não é verdade? As murmurações atrapalham a nossa vida. Você sabe que eu tenho uma sensibilidade muito grande à murmuração, sabe, irmãos? Eu já falo para minha esposa, eu tenho um murmurômetro, medidor de murmuração. Então, quando a pessoa começa a murmurar perto de mim, aquilo vai me deixando inquieto, sabia? Porque eu sei que a murmuração tem uma força muito grande para atrapalhar a nossa vida. Sabe por quê, querido? Porque a murmuração é a prestação de louvor ao diabo. Quando uma pessoa começa a murmurar, está louvando a Satanás, irmão. Então ela está atraindo demônios para ela, não é verdade? Eu acredito que seja por isso que Deus odeia a murmuração. Deus, ele tem tanto ojeriza da murmuração, que ele permitiu que praticamente uma geração inteira de hebreus que saíram do Egito morresse no deserto devido à murmuração. A murmuração, ela sempre vem acompanhada de uma boa dose de rebeldia, de rebelião, de desobediência, né? A murmuração é a revolta contra Deus, porque se nós cremos que Deus é o absoluto Senhor de todas as coisas, nós não temos por que murmurar, amém? Porque mesmo na situação mais ruim, mais difícil que nós passarmos, Deus permanece no controle de tudo. Eu não creio que um cristão vá passar por uma situação difícil nessa vida, sem que haja um propósito de Deus para isso, irmão, porque Ele cuida de nós, amém? O problema é que nós muitas vezes precisamos passar por os apertos, para tratar o nosso caráter. Essa é a grande questão, e Deus sabe disso. Então, como Ele é Pai, e Ele educa e disciplina os seus filhos, Ele permite que nós passemos por situações difíceis, mas se nós cremos que Ele permanece no controle de tudo, então nós jamais vamos murmurar, amém? Agora, veja só, quando algo parece que não está indo bem, nós devemos nos firmar na palavra de Deus e declarar essa palavra com autoridade. Tome muito cuidado, querido, mas tome muito cuidado com aquilo que você fala quando você está debaixo de pressão. Toma muito cuidado. São nessas horas que nós falamos coisas que vão trabalhar contra nós. Porque palavras são sementes, e palavras que são lançadas, elas criam raízes e dão frutos na vida das pessoas. Então temos que tomar muito cuidado com o que falamos. Existe um livro de uma autora chamada Joyce Meyer, que eu aconselho você a ler esse livro, chama Eu, Minha Boca Grande. Às vezes as pessoas querem, especialmente as mulheres, né? Elas querem comprar o livro pensando que é alguma dieta, né, para crente. Mas não é, irmão, não tem nada a ver com dieta o livro. Ele trata exatamente sobre o cuidado que temos que tomar com aquilo que falamos, né? Existe um livrinho também, um livro pequeno, mas que já é um clássico da literatura cristã, né? Já está há muitos anos aí sendo vendido. É um livro chamado Há Poder em Suas Palavras, né? De um autor chamado Dom Gossé. Esse livro é um clássico, né? E ele explica exatamente isso, que há poder naquilo que nós falamos. Agora, se uma palavra falada, né, na forma de murmuração, de reclamação ou mesmo maldição, provoca um estrago, as palavras de bênção e de louvor a Deus são poderosas para transformar uma situação, irmãos. Amém? Quando você afirma o senhorio do Senhor sobre a sua vida, o poder de Deus, quando você se apropria das promessas de Deus, não importa a situação que eu estou passando, eu conheço quais são as promessas de Deus para a minha vida, eu tomo posse delas, eu declaro essas promessas. Amado, não somente quando fazemos isso, nós revertemos a nossa situação, mas uma coisa poderosa acontece. Deus vem ao nosso encontro
quando nós falamos e declaramos a sua palavra. Amém? Satanás, ele treme quando nós declaramos a palavra de Deus. Então nunca permita que a palavra de Deus se distancie da sua boca. Amém? Em segundo lugar, Deus diz para Josué: medita na palavra dia e noite. Querido, meditar nada mais é do que você tomar um texto da palavra e ficar com ele na sua mente durante todo o dia. Deixe que esse texto fale profundamente ao seu coração. Toma aquela pequena porção da Bíblia que você chamou sua atenção na sua leitura devocional e leve esse texto junto com você. Algumas pessoas, para meditar na palavra, costumam fazer fichinhas, né? Faz uma fichinha lá, escreve o versículo da Bíblia, bota no bolso, ou leva com você, na sua bolsa, na carteira, e quando você está parado em algum lugar, esperando alguém, fazendo alguma coisa, se reporte aquele versículo, aquela pequena passagem, né? Hoje muitas pessoas, né, estamos no século 21, tem a tecnologia do celular, né, irmão? Então as pessoas pegam e riscam no próprio celular o texto, né, que elas querem, aí é só acessa o texto. Você pode colar o texto da Bíblia num outro documento, e depois você vai meditar. O importante é que você fique com aquele texto durante todo o dia. Agora, na meditação, você pode também fazer algumas perguntas para o texto da Bíblia. Eu sugeriria 4 perguntas, elas estão impressas na apostila, se você não estiver anotando. Obrigado, querido. Um dos motivos de nós meditarmos na palavra é nos tornarmos mais íntimos de Deus, conhecer melhor quem é o nosso Deus. Sabe, querido, quero aqui fazer uma denúncia, mas com todo respeito, claro, mas eu acredito que hoje há poucos cristãos que realmente conhecem o Deus a quem eles servem. Nós conhecemos muito pouco de Deus, irmãos, porque se nós conhecêssemos a Deus, pelo menos na mesma dimensão que os cristãos da igreja primitiva conheciam, a nossa vida cristã seria muito mais empolgante, muito mais desafiadora, muito mais envolvente do que ela tem sido. Irmãos, eu fico impressionado. Eu formo grupos de estudo bíblico em Londrina, que nós chamamos de IGS, e às vezes eu falo para a pessoa: olha, convida alguém, né, para vir participar do grupo. Irmão, é a mesma coisa que não falar nada. As pessoas não têm força, né? O seu convite não tem força para trazer a pessoa. Por quê? Porque as pessoas não estão empolgadas com aquilo que nós fazemos como cristãos. Mas se nós conhecêssemos a Deus e soubéssemos quem é o nosso Deus, irmão, eu tenho certeza que as pessoas ficariam extremamente empolgadas de estarem no culto conosco, de estarem na célula conosco. Amém? Por quê? Porque nós iríamos atrair essa presença de Deus. Eu creio que era esse o grande segredo da igreja primitiva, irmãos. Eles se reuniam nos pequenos grupos, mas eles se reuniam na perspectiva que Jesus estava lá. E a Bíblia diz que quando tinha um apóstolo presente, milagres, sinais e maravilhas aconteciam. Mas mesmo que eles não tivessem presentes numa reunião, havia entre os cristãos abundante graça para ser distribuída para as pessoas. Amém? Eu creio que Deus quer restaurar isso na igreja do século 21, querido. Eu creio que um dos grandes objetivos de Deus de levar a igreja a retomar com toda a força a experiência dos grupos pequenos é que nós possamos levar a presença de Deus mais perto das pessoas. Que agora as pessoas possam ir na minha casa, na casa de um amigo, onde eu frequento uma célula, e lá elas vejam a manifestação do poder de Deus. Mas isso vai acontecer através da vida de pessoas que saibam quem é o seu Deus. Amém? Por isso, pergunte para a Bíblia quando estiver lendo, o que esse texto fala de Deus?
Segunda pergunta, o que esse texto fala de mim? Um dos grandes motivos de nós meditarmos na palavra é nos encontrarmos nela. A Bíblia tem que servir para nós como espelho, no qual nós olhamos a nossa figura nela. Como que nós estamos? Como que está a minha vida? Como que está a minha santidade diante de Deus? O que esse texto fala de mim? Quais são as promessas de Deus para a minha vida nesse texto que eu estou lendo? Quais são as ordens que Deus dá para mim? O que Ele espera de mim? O que esse texto está revelando acerca da minha pessoa? Terceiro, o que Deus fala para mim através desse texto? Qual é a mensagem que Deus quer comunicar para mim? Quem sabe Deus tem uma orientação, Deus tem uma direção, Deus tem um comando. O que Deus está falando comigo nesse texto? E por último, o que Deus quer que eu faça? Amém? Se Deus está me dando uma ordem, se Deus está me dando uma direção, então Ele espera que eu faça alguma coisa. E eu creio que nós estamos precisando nos tornar uma igreja que faz para a glória de Deus, amém? Que faça algo para a glória de Deus. Então essas são algumas perguntas que podem ser feitas ao texto durante o período de meditação. Mas em terceiro lugar, Deus disse para Josué, tenha cuidado de fazer tudo o que nele foi escrito. Uma vez que nós meditamos na palavra, nós devemos ser zelosos e obedecer a palavra. Um outro aspecto do nosso compromisso com a palavra, que nos atrai para a intimidade de Deus, é a obediência, irmãos. Deus procura pessoas obedientes, amém? Pessoas que estão dispostas a fazer a vontade dEle. Esse é o segredo de homens e mulheres bem-sucedidos no reino de Deus. Os homens e mulheres que Deus mais usa, irmãos, são as pessoas mais obedientes. São as pessoas que aprenderam a não colocar limites para o agir de Deus na sua vida. Hoje nós vivemos num mundo que cerceia muito a nossa liberdade de servir a Deus. Porque quando Deus nos chama para alguma coisa, nós temos uma lista de situações, motivações, desejos, interesses que nos impedem de obedecer a Deus. E às vezes nem é uma coisa muito extraordinária, né? Deus nem está chamando você para ser missionário no Afeganistão. Deus nem está chamando você para pregar o evangelho para um povo muçulmano em algum lugar do mundo onde cristãos estão morrendo a cada minuto. Ele só está dizendo para você fazer alguma coisa em relação ao vizinho, seu vizinho, lá no mesmo condomínio, lá na rua da sua casa. Às vezes Ele está somente chamando você, inquietando o seu coração, para você assumir o desafio da igreja, né, e ter uma casa de paz, e ministrar num grupo pequeno. Eu não sei o que Deus anda falando com você, querido, mas com certeza uma coisa que Ele não está dizendo para você, é que você seja aquele crente que está super satisfeito, porque vem no culto no domingo, ouve uma boa música, faz algumas orações, ouve uma boa palavra e vai embora para casa. Eu tenho certeza que de tudo que Deus está falando para você, o que Ele não está falando é isso. Mas cada um de nós tem um chamado no reino, cada um de nós tem um compromisso para o qual Deus quer que nós sejamos direcionados. E então, querido, aí vem aquela decisão que você vai tomar no seu coração de ser obediente à palavra de Deus, e isso de uma maneira responsável. Por quê? Porque o que você está fazendo para Deus. Amém? Eu me lembro que quando eu era seminarista em Londrina, eu estava cursando talvez o 2º ano da faculdade de teologia, e numa igreja lá de Londrina, uma igreja presbiteriana independente, tinha uma reunião de oração, que era conduzida por uma senhora, muito conhecida em Londrina, Dona Alta. E essa reunião de oração, ela contava muito com seminaristas, para dirigir essa reunião de oração. Mas os seminaristas não gostavam muito de lá não, porque era uma reunião muito pequena, com algumas senhoras da igreja apenas, não era aquela coisa, né, que dá ibope, né, irmão? Era feita uma sala meio escondido lá, nem era no templo. Então, os meus colegas não gostavam muito de ir, desconversavam. Quando a Dona Alta chegava no seminário lá para pegar os voluntários, não ficava um, irmão. Fugia todo mundo. Aí um dia ela chegou para mim, e ela sempre me chamou, até hoje, né? Ela já está com quase 90 anos hoje. E ela sempre me chama de Betinho, né? Então ela chegou um dia lá e falou: Betinho,
eu quero que você vá lá na igreja um dia por semana ministrar reunião de oração. E um detalhe, né, irmão? A reunião de oração era às 7 horas da manhã, né? Então, aí que o pessoal não ia mesmo. Mas eu falei, não, eu vou, né? E eu fui, e eu acredito que eu ministrei nessa reunião lá por quase 2 anos, né? Enquanto eu estava estudando. Mas a dona Alta começou a me pedir para fazer várias coisas. Ela às vezes me levava para visitar a casa das velhinhas, né? E tinha uma senhora muito amigo dela, que é a dona Lucila, e a dona Lucila sempre me pedia para ir na cadeia. Aí a coisa pegava, irmão. A dona Lucila me entrava no setor dos presos mais perigosos da cadeia e me botava lá dentro junto com ela, né? Cada vez que eu entrava ali, eu entregava a alma para Jesus, irmão. E me arrependia de todos os pecados, até aqueles que eu nem sonhei em fazer ainda, para ter certeza que qualquer coisa que acontecesse, estava garantido a entrada no céu, porque você não sabia se ia sair vivo de lá. Eu me lembro que uma vez nós entramos nesse setor, e o carcereiro falou assim, olha, vocês não deveriam entrar aí. Eu disse, como não? Como não? Meu querido, eu e meu esposo trabalhávamos lá no Bangu 2, e você acha que eu vou ter preocupação de entrar nessa cadeinha aqui? Desse jeito, mas vai fazer um pouco caso dos bandidos ainda. Eu falei, se um deles ouvir isso, meu Deus do céu. Aí ele botou, empurrou na entrada para dentro e falou, estou trancando a porta. Se vocês forem sequestrados aí dentro, eu não abro essa porta, estou avisando. Imagina euzinho lá, irmão, entrando naquele lugar, 70 presos, da pior espécie, irmão. Assassinos, homicidas. E a dona Lucila me colocava lá dentro para eu pregar para esse pessoal. Algum dia a dona Alta chegou para mim, irmão, e fez talvez um dos maiores elogios que eu tenho recebido na minha vida. Eu guardo com carinho, por ela ser uma grande mulher de Deus, por ela ser uma mulher de oração, por ela ser uma mulher que influencia a vida de pastores. Um dia ela disse para mim, assim, Betinho, eu gosto muito de você, porque você nunca diz não para Deus. Irmão, quando ela me elogiou desse jeito, eu confesso para você que eu fui para casa com essa carinha de humilde, mas dizendo no meu coração, eu sou o cara. Por quê? Porque ela reconheceu na minha vida uma pessoa que não diz não para Deus. E esse é um dos grandes temores que eu tenho na minha vida, irmãos. O que me mantém até hoje no ministério, enfrentando tantas lutas, adversidades. Pastor Éder, seu pastor, já acompanhou tantas lutas comigo, já foi bênção na minha vida em momentos difíceis do meu ministério, mas o que me mantém firme, entusiasmado, alegre, fazendo a obra de Deus, é essa preocupação que eu tenho, de aconteça o que acontecer, eu não dizer não para o Senhor. Se hoje à noite é aqui que Ele quer que eu esteja, aqui que eu estou. Eu estava falando, pastor Éder, eu cheguei de viagem ontem, viajei 650 quilômetros, dirigindo, mas eu fiz questão de chegar, porque eu sabia que hoje eu estaria aqui, amém? Obedecer a palavra, irmão, libera o poder de Deus, para a realização daquilo que Ele ordena que nós façamos. Assim, tal como Josué, nós vamos fazer prosperar nosso caminho. Eu gosto muito do que Deus fala para Josué. Deus diz, olha, fazendo isso, tenha a palavra na sua boca, medita nela de dia e de noite, e ensina o povo a obedecer essa palavra. Por quê? Porque fazendo isso, você fará prosperar o seu caminho. Irmão, eu acho tremenda essa promessa de Deus, sabe por quê? Porque hoje nós vivemos assim um mundo em que as pessoas estão muito querendo que Deus as prospere. Então é muito comum a gente ir, né, em cultos de prosperidade. O seminário que eu mais ministro no ano é o seminário de prosperidade bíblica. E o povo vem todo alegrinho pensando que a gente vai fazer ficar rico em 3 dias. Mas o que nós ensinamos, irmão, as pessoas é que elas têm que ter compromisso com Deus. Você quer ser próspero? Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é um sinal evidente da prosperidade do reino na vida de uma pessoa que ama Deus acima de tudo, uma pessoa que aprendeu a honrar a Deus com seus bens e dinheiro. Isso é prosperidade, irmão. Uma pessoa que já aprendeu a ser um tributador e um ofertante no reino de Deus. Conquanto nós façamos dízimos e ofertas por amor, mas nós temos que entender que dízimos e primícias na palavra são tributos que nós ofertamos a Deus, irmãos.
não é negociável, não é facultativo, é um compromisso que eu tenho com o reino do qual eu faço parte, com o reino que eu quero que cresça e conquiste a minha cidade para o Senhor. Então eu tenho compromisso, e nós entendemos que desde tempos imemoriais, para se fazer a obra de Deus, é preciso que haja investimento sério, amém? Eu creio que qualquer igreja, irmão, qualquer igreja, por menor que ela seja, se os membros da igreja são comprometidos com Deus, em obedecê-lo nos dízimos e nas ofertas, essa igreja não passará necessidade, mesmo em meio à pior crise que o país pode estar vivendo, amém? Eu creio nisso. Por isso que eu tenho ouvido de muitos pastores, irmãos, sem brincadeira, muitos pastores, que são meus amigos, têm falado: pastor, a crise chegou na igreja. Por que a crise chegou na igreja, meu irmão? Porque o dízimo caiu 40%, 30%. Um pastor chegou para mim e falou assim: o dízimo na minha igreja caiu 70%. Eu falei: nossa, irmão, você quebrou, sua igreja faliu. Não é? Agora, sabe por que nós estamos em crise? Nós não estamos em crise porque a economia do país está ruim, porque aumentou o desemprego. Irmão, no nosso caso, se aumenta o desemprego, para nós não é problema, porque Deus pode abençoar e dar um negócio para você. Você ficou desempregado, foi mandado embora da empresa, glória a Deus, agora eu vou trabalhar por conta. É assim que nós devemos pensar, porque o nosso Deus é o Deus da prosperidade, amém? Eu falei isso segunda-feira à noite no Tadel, lá em Pedreira, perto de Campinas. Eu falei: querido, presta bem atenção, você é líder de célula, você não pode abrir mão das ferramentas de edificação que Deus coloca na vida dessa igreja, e você não pode nunca dizer para Deus: Senhor, eu não vou no congresso, eu não vou numa conferência, eu não vou no encontro, eu não vou no reencontro, porque me falta dinheiro, porque isso é uma acusação séria contra Deus, porque quem tem interesse que você vá é Ele, e se Ele tem, Ele vai te suprir de alguma forma, Ele é poderoso para fazer isso, sim ou não? Eu creio, irmão, amém? Então nós temos que aprender a obedecer a Deus, a sermos obedientes a Deus, fazer as coisas por obediência. E o que nós ensinamos no que diz respeito à prosperidade bíblica? É que a prosperidade vem, com certeza, quando nós assumimos o compromisso integral com o reino de Deus. Amém, querido? Assim, tal como Josué, nós vamos fazer prosperar o nosso caminho. Então você tem que entender que quem faz o seu caminho prosperar é você, querido. Não culpe a Deus, porque você não tem prosperidade, mas faça aquilo que Ele te ensina, e você vai ser próspero. Amém? Tem a palavra muito próximo da tua boca. Eu quero dizer para você que eu aprendi isso que eu estou ensinando para vocês quando eu era bem novo na fé. Eu aprendi a ser uma pessoa que fale a palavra. Eu tenho um compromisso muito sério com a palavra. E eu creio que quando nós falamos a palavra, nós liberamos um poder no mundo espiritual. Amém, querido? No Salmo 1, o salmista também enfatiza a importância da meditação na palavra para sermos bem-sucedidos. Primeiro, ele nos orienta acerca do que nós não devemos fazer. Presta bem atenção. Então, nunca faça isso, ó. Não siga conselho de ímpio, irmão. Não faça isso. Em tudo que a gente vai fazer na vida, sempre tem um ímpio por perto, né? É que nem a erva daninha, sempre tem. E sempre pronto a dar um conselho. Sempre pronto a querer dar orientação. O mundo está cheio de gente ímpia, irmão. Porque a ímpio é a pessoa que segue a sua própria cabeça e não segue a palavra. Esses são os ímpios. Então a Bíblia diz o seguinte: não siga conselho de ímpios. Mas a Bíblia fala que na multidão de bons conselheiros há sabedoria, amém? Então, una-se a pessoas cheias do Espírito Santo. Você quer receber um bom conselho para qualquer coisa? Procure seu pastor, irmão. Ele pode não ser economista, pode não ser um grande empresário, ele pode não ser, né, uma pessoa que tenha todos os conhecimentos que você precise, mas ele tem uma coisa que você realmente precisa: ele tem o Espírito Santo e tem autoridade sobre a tua vida. Amém? Então pode procurar o seu pastor quando você precisa de uma orientação.
Às vezes as pessoas me procuram, né, pessoas para buscar orientação comigo. Quando eu sou ligado, amigo do pastor dessa pessoa, eu não me importo. Porque eu sei que eu estou cooperando com o ministério de um amigo meu. Estou ajudando meu amigo, meu colega, que a gente conhece, é amigo. Mas quando eu não conheço o pastor da pessoa, querido, eu não dou conselho. Eu falo, vai falar com o teu pastor e depois traga ele para conversar comigo junto com você. Porque tudo que eu falar para você, eu quero que ele ouça. Por quê? Porque eu não tenho autoridade sobre a tua vida. Amém? Quem vai responder por você diante de Deus é ele, não eu. Então, eu sou da seguinte opinião, cada pastor com a sua ovelha. E cada ovelha com o seu pastor. Amém? Mas é diferente quando eu tenho aliança com o pastor Éder. Já recebi na minha casa e já visitei algumas pessoas dessa igreja. Sempre debaixo da bênção e da direção dele. Amém? E faço isso com vários pastores que são amigos meus. Mas você precisa entender esses dois princípios importantes. O seu pastor. E quando eu falo de pastor também, eu falo do líder de célula. Também, ou do seu grupo pequeno, não sei como é que chama aqui. Mas o seu líder, direto. Ele também é pastor sobre a tua vida e está debaixo da autoridade do pastor da igreja, amém? Há uma cadeia de autoridade aí a ser obedecida. E Deus usa essas pessoas na nossa vida. Segunda coisa que você não pode fazer: deter-se no caminho dos pecadores. Você sabe o que significa isso? Deter-se no caminho dos pecadores. É muito simples. Para cada pecado que existe no mundo, uma pessoa cometeu ele primeiro. Você concorda com isso ou não? Né? Uma pessoa teve que cometer aquele pecado primeiro, para ele passar a existir e ser reconhecido como pecado. Então, irmão, isso significa o seguinte, que para cada pecado que existe, alguém abriu o caminho. E as pessoas vão passando por esse caminho. E o salmista aqui, ele entendeu o seguinte, que existe um caminho feito para o pecado. Existe um caminho que foi aberto para o adultério. Existe um caminho que foi aberto para os furtos, para os roubos, para a mentira. Existe um caminho que foi aberto. E a Bíblia diz, não ande por esse caminho. Porque se você andar, você vai se desviar do seu caminho. Amém? Irmão, e é muito fácil trilhar o caminho dos pecadores. Jesus disse que o caminho que conduz à perdição é muito largo. E muita gente passa por ele. É muito fácil. É muito fácil uma pessoa que é crente da igreja, ouvindo palavra, participando de culto, indo no grupo pequeno, e acabar pecando. Por quê? Porque o caminho do pecado, ele é muito amplo, e ele é muito atrativo. Eu já disse muitas vezes, e repito aqui, irmão, se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Pecado tem sabor, um sabor delicioso. Quando você começa a praticar o pecado, ele é muito bom. O problema nosso não é que a gente não gosta de pecar, irmão, porque de pecar todo mundo gosta um pouquinho. O nosso problema é que a gente não gosta é a consequência do pecado, a consequência que é triste, querido. Um fumante gosta de fumar, porque você não fumava, né, irmão? Porque ele não gosta de ter câncer no pulmão. O bêbado gosta de beber, porque ele não gosta de morrer de cirrose, irmão. Mas de beber ele gosta. Então, o nosso problema é a consequência do pecado, e é por isso, é para nos motivar a lutar contra o pecado, que Paulo diz lá em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Por que Paulo falou do salário do pecado, da consequência do pecado? Porque daí, irmão, você fica mais estimulado no pecar, né? Porque você sabe para onde o pecado vai te levar. E aqui o salmista diz, não se detenha no caminho dos pecadores, passe e vai embora, continua no teu caminho, amém? Terceiro, não se assente na roda dos escarnecedores. Então tome cuidado daqueles que se escarnecem da palavra, né? E aqui entram muitos que são, entre aspas, teólogos, né, irmão? Conhecem muito de Bíblia, mas ficam escarnecendo da palavra. Irmão, nós temos que levar a palavra de Deus a sério. Eu diria o seguinte, que o que o salmista está ensinando para nós aqui, é o seguinte, leve a palavra de Deus a sério, não brinque com a palavra de Deus, amém? Aquilo que Deus falou, é o que Deus falou, e ponto final, acabou, não se discute isso. Nós não fomos chamados para dissecar a Bíblia, nós somos chamados para obedecer a palavra, amém? Esse é o nosso chamado. Agora, se Deus nos ensina 3 coisas que a gente não deve fazer, Ele fala daquilo que nós devemos fazer.
E nós devemos fazer duas coisas. Primeiro, ter prazer na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus. Então eu diria para você de uma outra forma, não mudando o sentido da Bíblia, mas eu colocaria essa frase para você de uma outra forma. Eu diria: desenvolva na tua vida o prazer pela palavra de Deus. Amém? Se você é um novo convertido, comece a ler pequenas porções da Bíblia, mas de uma forma pedagógica, de uma forma sistemática, e para ser metodista, de uma forma metódica. Mas leia a Bíblia. Se você suporta um capítulo por dia, leia um capítulo por dia. Mas faça um compromisso de começar no Novo Testamento, comece lá do livro de Mateus, vai até Apocalipse, você está começando a ler a Bíblia agora. Desenvolva uma leitura que vai colocar você mais próximo de Jesus, conhecendo as orientações que Ele deixou para a sua igreja. Depois você começa, numa segunda etapa, uma leitura da Bíblia inteira, começando de Gênesis e até Apocalipse. Mas tenha compromisso com a palavra de Deus. Desenvolva prazer. E, amado, vai desenvolvendo prazer pela leitura, prazer pela meditação, prazer pelo estudo, prazer pela memorização, porque daí, consequentemente, você vai ter prazer em falar e obedecer a palavra. Amém? Então, desenvolva essa paixão, esse prazer pela Bíblia. Segundo, medite nela dia e noite, a mesma coisa que Deus ensinou para Josué. Agora, o Espírito Santo espalha isso para todos nós. Medita na palavra dia e noite. Então você precisa ser um cristão que tem um compromisso total com a palavra de Deus. Amém? Eu poderia ficar aqui, amados, a noite inteira, falando para vocês sobre a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Como que a palavra de Deus é importante. Uma das coisas que eu mais sinto hoje, me dói no coração, querido, quando eu paro para pensar que, anos atrás, muitas igrejas metodistas, batistas, presbiterianas, igrejas, investiam muito no ensino da Bíblia para as crianças. Eu sei que aqui pode ter alguém que participou de uma escolinha, né, das crianças, e aprendeu a Bíblia quando era criança, aprendeu, irmão. Sabia contar as histórias, né? Os grandes heróis das nossas vidas eram os heróis da Bíblia. Hoje, irmão, as crianças na igreja, elas são fãs dos heróis da Marvel. Ela conhece toda a história do Homem-Aranha, né? Alguns preferem os outros da DC, conhecem o Super-Homem, o The Flash e tantos outros. E conhecem muito pouco dos verdadeiros heróis. Sansão, Josué, e que, por que não dizer, do grande e maior de todos os heróis, Jesus, né? Nós precisamos resgatar esses valores, irmãos, na vida dos nossos filhos, dos nossos jovens. Esses dias atrás fizeram uma brincadeira lá na nossa rede de jovens, fizeram um quiz bíblico, né? Com perguntas e respostas. Meus filhos voltaram para casa, eu não participei, eu não pude estar lá com eles, mas meus filhos voltaram dizendo: pai do céu, preciso melhorar o conhecimento bíblico da galera. Perguntas básicas da Bíblia, os jovens não sabiam responder. Eu não estou falando de jovem novo convertido, viu, irmão? Eu estou falando de alguns que são líderes da igreja. E perguntas básicas da Bíblia eles não sabiam responder. Então nós estamos vivendo hoje, na igreja de maneira geral, talvez isso não aconteça aqui, glória a Deus se não estiver acontecendo, que os jovens dessa igreja sejam cheios da palavra, as crianças conhecem todas as histórias da Bíblia, mas irmãos, a verdade é que há uma crise generalizada de conhecimento e comprometimento com a palavra de Deus nas igrejas, e nós precisamos mudar essa história, amém? Precisamos ler a palavra. Você não tem desculpa, querido, nem diante de Deus e nem diante do diabo, porque ambos vão cobrar de você. O Senhor vai cobrar de você um conhecimento da palavra, porque Ele precisa usar você na vida de outras pessoas. E a única ferramenta que Deus nos deixou para nós sermos bênção na vida de outras pessoas é a palavra dele. Você não tem outra coisa no que se firmar
para poder ajudar alguém que esteja precisando de Deus na vida. Só a palavra. Amém? Mas por outro lado, querido, o diabo também vai cobrar de nós. Porque quando ele vier com os ataques dele contra você, se você, à semelhança de Jesus, não estiver ancorado pela palavra, você vai ser uma vítima fácil para ele. Amém? Então a palavra de Deus, a meditação na palavra, o estudo da palavra, o compromisso com a palavra, vai nos colocar mais perto, mais íntimos do Senhor. E Deus, o salmista aqui, ele conclui com o resultado de se fazer o que Deus quer que façamos. E eu vou concluir a mensagem de hoje com isso. Na semana que vem eu falo sobre o terceiro elemento importante do nosso fortalecimento no Senhor, amém? Mas ele conclui aqui dizendo o seguinte: quem faz aquilo que Deus quer que seja feito, em primeiro lugar, vai ser frutífero. O salmista diz que será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, amém? Quantos querem dar fruto no tempo certo aqui? Você quer? Amém, querido? Então Deus quer que você seja frutífero. Querido, no reino de Deus não há espaço para quem não dá frutos. Jesus deixou claro isso. Certo dia ele olhou para os seus discípulos e disse: olha, pessoal, presta bem atenção, não foram vocês que me escolheram. Por que vocês estão aí tão arrogantes, orgulhosos, né? Não foram vocês que me escolheram. Querido, tenha em mente isso que estou dizendo. Não foi você que escolheu ser crente. Foi Jesus que escolheu você. Amém? No meio de tanta gente, no meio de tantas pessoas que há no mundo, Jesus olhou para você e a graça dele te alcançou. Amém? Ele disse: foi eu que escolhi vocês. E não somente eu escolhi vocês, mas eu vos nomeei para que vocês vão e deem fruto, e o seu fruto permaneça. Diante de Deus, você recebeu uma nomeação, amém? Sabe que nomeação é coisa séria, né, irmão? Metodista sabe como é que nomeação é séria, né? O bispo João Carlos uma vez estava do meu lado e falou assim: olha, rapaz, eu sou tão bispo, mas tão bispo, que o primeiro que chegar aqui eu nomeio. Eu falei: bispo do céu, eu estou do seu lado agora, então abre o olho. Porque a gente sabe o que é uma nomeação, irmão. Uma nomeação, ela é irrecusável. Quando um pastor é nomeado para uma igreja, é irrecusável, irmão, ele não pode recusar a nomeação. Agora veja só, Jesus, ele é tão metodista que ele usou uma expressão metodista lá, não é? Eu vos nomeei, vocês foram nomeados por mim, não dá para recusar. Agora vocês vão e cumpram a sua nomeação, deem fruto, e que o seu fruto permaneça, amém? Sabe por que o fruto tem que permanecer? Porque você vai ter que apresentar um dia para Deus. Paulo explica muito bem isso, lá em 2 Coríntios, quando ele fala sobre o dia em que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, para receber aquilo que nós fizemos, de bem ou de mal, enquanto vivemos no corpo. Irmão, esse bem ou mal que Paulo está falando, não tem nada a ver com pecado, nem com maldade ou bondade, porque nesse tribunal não vai ser decidido aonde você vai passar a eternidade, isso já está decidido. Nesse tribunal vai ser decidido como você vai passar a eternidade, é o como que vai ser decidido ali, quais serão os seus galardões e sua posição no reino por vir. E amado, essa recompensa e essa posição está baseada na sua frutificação. Quando Paulo fala sobre o bem ou o mal que nós estamos fazendo por meio do nosso corpo, ele tem em mente a ideia de se estamos frutificando ou não através do corpo. Infelizmente, irmãos, não é o caso aqui nessa igreja, em nome de Jesus, mas infelizmente existe muito crente fazendo mal através do corpo, porque enquanto você não estiver dando frutos para Deus, você está fazendo mal, e vai chegar o dia que você vai ter que apresentar o fruto. Por isso Jesus disse: deem frutos, e frutos que
permaneçam. Tem que permanecer, que você vai apresentar ele um dia lá. Amém? Quantos discípulos você vai apresentar para Jesus? Quantas almas você ganhou e que vão ser apresentadas ao Senhor? É por isso que nós entendemos, irmãos, que não basta ganhar, tem que ganhar e cuidar, porque o fruto tem que permanecer. Amém? Eu recebi em casa, esses dias atrás, da visita de um menino, que eu ganhei ele para Jesus. Eu orei por ele, ele foi batizado no Espírito Santo. Batizei ele nas águas. Casei ele. E fiz dele um missionário junto comigo. Ele viajou por muito. Ele veio aqui em Arapongas, ministrou aqui junto comigo algumas vezes. Ele viajou muito comigo, esse menino. 6 anos depois de convertido, ele voltou para as drogas onde ele tinha saído. Caiu nas drogas de novo. Se desviou, irmão, se perdeu. Desde o dia que ele caiu, eu nunca deixei de orar por ele. Visitei ele na cadeia muitas vezes. Quando ele foi posto em liberdade, eu fui na casa dele, um dia. Peguei tudo que era cocaína que ele tinha na casa dele e uns pezinhos de maconha que ele plantou, meti fogo no quintal, irmão. Eu deixei a vizinhança inteira doidona. Porque subiu aquela fumaça de cocaína no céu, irmão. Baixou a polícia civil lá para saber o que estava acontecendo. Mas não é nada não, nós só estamos destruindo o que não presta. Só estamos adiantando seu serviço, pode ficar tranquilo. Irmão, 13 anos se passaram. Ele ficou 13 anos na cadeia, entre entrar e sair, 13 anos. Há 3 semanas atrás, ele ligou para mim, marcou encontro na minha casa, foi com a esposa, sentou no sofá da minha casa e disse para mim: Beto, eu fiquei 13 anos na cadeia, sofri tudo que você possa imaginar, me reconciliei com Jesus dentro da cadeia, evangelizei dentro da cadeia, ganhei almas para Jesus lá, deixei discípulos lá. Faz 1 ano e 2 meses que eu estou em liberdade condicional. Tenho ainda pena a ser cumprida até 2019. Faz 1 mês que tiraram a tornozeleira de mim. E eu estava na minha casa orando, e desde quando eu voltei para casa, um homem me deu emprego. Eu trabalho numa churrascaria, sou chefe dos churrasqueiros de uma churrascaria aqui na cidade. E desde que eu voltei para minha família da cadeia, eu só tenho 2 objetivos na minha vida: reconquistar minha família e servir ao Senhor com todo o meu ser. Eu comecei a convidar os amigos do trabalho e comecei a fazer um culto na minha casa 1 vez por mês, toda a última segunda-feira do mês. Hoje eu tenho mais de 30 pessoas que frequentam esse culto na minha casa. E eu estava orando e perguntando para Deus o que Ele queria de mim, o que Ele queria com esse grupo. E Deus falou para mim: volta para a casa do teu pai e pergunta para ele, e peça para ele voltar a cuidar de você. Não está falando do pai biológico dele, irmão, está falando de mim. E ele foi na minha casa e falou assim: eu estou aqui hoje porque você é meu pai. E Deus disse que era para voltar, para você continuar cuidando de mim. E eu trouxe a minha esposa, e quero que você vá em casa, na última segunda-feira desse mês, para liderar a reunião lá. Quero entregar essa reunião na sua mão. E quero que você veja meus filhos, meus netos, que ele já tem até neto. Mas eu estou aqui hoje porque você é meu pai. Irmão, essas coisas no mundo espiritual não são levadas de qualquer jeito, não. É um fruto que permaneceu. Amém? Permaneceu porque tinha por trás dele um pai que orou por ele, chorou por ele, que foi lá na cadeia ver ele, que nunca deixou de amá-lo e nunca deixou de cuidar dele. Eu não podia fazer nada. Cada vez que ele saía, ele caía no crime de novo. Mas eu creio que dessa vez ele voltou como filho pródigo. Voltou para reassumir a herança dele, amém? Fruto que permanece, querido. Um dia Deus vai chegar para você, o Senhor Jesus, lá no trono, e vai olhar para você e vai perguntar: querido, que deu os seus frutos? E eu quero que você saia com uma pergunta inquietante daqui essa noite. Se eu conseguir fazer você ficar inquieto
com essa pergunta, a minha mensagem valeu a pena ser pregada. Quantos frutos você já tem? E quais são os frutos que você vai apresentar para o Senhor? Se não tem, querido, é tempo de começar a conquistar os seus frutos. Amém? Porque você foi nomeado para isso. Existe uma nomeação sobre a tua vida. Qualquer pessoa que chegar para mim numa igreja e perguntar, pastor Beto, qual é o meu ministério? Eu fui chamado para o louvor, para a oração. Irmão, não sei. Mas de uma coisa eu sei, você foi chamado para ser e fazer discípulos. Esse chamado foi Jesus que deu. Amém? Os outros são acessórios, mas esse é o chamado. Amém, querido? Então vamos ter compromisso com a palavra. Tudo o que fizermos prosperará. Vamos ficar em pé. Eu quero, essa noite, agora fazer uma pergunta boa para você. Você já está inquieto, agora eu vou deixar você mais tranquilo, relaxa. Quantos aqui querem realmente prosperar na sua vida? Você quer? Você quer prosperar mesmo? Levanta a mão, irmão, pelo amor de Deus. Senão eu dizer, acho que isso não é normal. Todo mundo quer se prosperar, não é? Amém? Deus deu a receita. Prosperidade não é pecado, querido. Tá? Quero dizer para você que prosperidade não é pecado. Prosperidade não é desvio do evangelho. Tem gente que se desvia por causa da prosperidade, mas a prosperidade não é isso. Sabe, ser próspero é você ser livre para fazer a obra de Deus. Essa é a prosperidade que Deus quer dar para nós. É você ser livre, querido. Ser livre em todas as áreas da sua vida. Deus quer que você seja livre dos seus relacionamentos. Ser casado, Deus quer que você seja livre no seu casamento, querido. Tem tanta gente que é prisioneiro no casamento, não é? Porque vive uma aparência. O casamento está totalmente estragado, a pessoa ainda tem que passar uma ideia de que está dando tudo certo, não é? Deus quer que você seja livre. Que seu casamento seja uma referência para abençoar a vida de outros casais ao seu redor. Deus quer que você seja livre no seu trabalho, nos seus negócios. Não é porque o Brasil está em crise que nós estamos em crise, querido. Eu descobri que crise é uma escolha. Não é uma coisa impugnada a mim. Eu escolho estar em crise ou não. E eu fiz um acordo com Deus. Falei, Deus, é o seguinte, deixa todo mundo ficar em crise. Eu não quero ficar, não. Eu não quero participar desse negócio. Ué, irmão, não quero participar, ué. É um direito que eu tenho, não quero participar. Então eu posso dizer para você que na minha vida nada tem faltado. Amém? Pode faltar dinheiro, mas fora isso, o resto está tudo certo. Tem o que comer, tem o que o Senhor disse. Se tem o que comer, tem o que vestir, tem que estar alegre ou não é? Então está tudo certo. Eu quero dizer para você que você pode fazer uma escolha esta noite. Você pode estar em crise, e quando eu estou falando de crise aqui, eu não estou falando da crise econômica. Estou falando de crise. Crise no casamento, crise no trabalho, crise emocional. Irmão, já percebeu que hoje todo mundo resolveu transformar pecado em problema psicológico? A criança fica mais arteira, mas dá mais trabalho, é hiperativo. Eu orei com um casal agora em Pedreira, irmão, um casal desesperado, porque a professora falou que o filhinho deles é hiperativo, só porque o menino não aceita bullying. Um coleguinha fez bullying com ele e meteu a mão na orelha do menino. É hiperativo, ele não é hiperativo, ele é esperto. Ué, esse garoto aprendendo a fazer bullying, sabe porque é filho de crente, agora vai ficar levando bullying? Não, senhor, imposição de mãos na orelha. Menino normal, esperto, sabe? Bonzinho, irmão, ele é bonzinho, é que ele ficou nervoso, mas ele é bonzinho. Mas aí não, é hiperativo, aí vai os pais gastar dinheiro com psicólogo, psiquiatra, por um problema que não existe. Eu não estou dizendo que os psicólogos estão 100% errados, não. Se tiver algum psicólogo aqui, um psiquiatra, por favor, querido, não fica bravo comigo. Eu sei que existem problemas dessa ordem, mas a questão é que nós estamos pegando o costume de transformar pecado em problema psicológico, irmão. Você tem que fazer uma escolha hoje em nome de Jesus, viver uma vida santa, que glorifica o nome do Senhor, e deixar a bênção de Deus invadir tua casa, invadir tua família, invadir a vida dos seus filhos, amém? E saímos da crise.
Eu gostaria de orar com você essa noite. Eu não sei se há alguma pessoa que está aqui hoje e que realmente está precisando que Deus rompa uma área da tua vida. Não importa qual seja, querido. Eu não estou aqui hoje para orar especificamente, não. Nós estamos num ambiente de guerra espiritual. E eu sei que há pessoas aqui, com certeza, que estão passando uma luta na sua vida. E você precisa de milagres. Não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha. Em nenhum momento da minha mensagem nessa noite eu quis acusar ou expor ninguém aqui. Amém, querido? O que nós estamos fazendo é abrindo seus olhos para uma realidade espiritual. E se você hoje precisa que Deus haja na tua vida com um milagre, uma providência sobrenatural, em qualquer área. É seu casamento que precisa? São seus negócios? Seus filhos? Seu trabalho? Talvez até a sua vida espiritual está precisando de um renovo. Eu quero convidar você para vir no altar comigo. Nós vamos orar juntos. Amém? Então veja só, não é um apelo. Vem quem quer, vem quem precisa, vem quem deseja. Porque Jesus está aqui, irmão. O Senhor Jesus está aqui para te abençoar, amém? Está aqui para te abençoar. E eu quero que você se sinta muito à vontade aqui no altar esta noite. Amados, uma das coisas mais importantes numa guerra é recolher despojos, sabia? Se não for pelos despojos, não tem por que guerrear. Eu quero dizer algo muito importante para você que está aqui no altar hoje. Hoje você venceu uma batalha. Não vou dizer que você já venceu a guerra, porque ainda tem outras batalhas pela frente. Mas hoje você venceu uma batalha. Porque você saiu da sua casa e veio aqui ouvir essa mensagem. Você venceu uma batalha, querida. Eu quero que você coloque agora o seu coração com fé nas mãos de Deus. A arma mais poderosa que você vai usar aqui agora é fé. A fé, ela faz com que nós vejamos aquilo que não pode ser visto. Talvez a sua situação esta noite seja uma situação em que não se consegue ver a solução. Está entendendo? Não se consegue ver uma solução. E com os seus olhos físicos você não vai ver. Mas com os seus olhos espirituais você vai. Amém, querido? E eu quero dizer para você que vai ser questão de alguns dias para que esse problema esteja resolvido. Esta noite eu estou dizendo aqui neste lugar, por uma palavra de Deus, não minha, mas de Deus, que algumas pessoas aqui verão o agir de Deus num prazo de poucos dias. Amém? Porque você já vem carregando essa batalha aí faz algum tempo. Chegou o dia da tua vitória. Hoje é dia de conquistar o despojo. Eu estou falando com algumas pessoas que sabem que eu estou falando com você. Porque você sabe quão difícil foi você estar aqui hoje à noite. Porque você sabe como o diabo está lutando para você nem vir à igreja. Você sabe como que as coisas fugiram do controle de uma forma que aparentemente foi tão repentina. Mas esta noite, você fez aquilo que Deus queria que você fizesse. Você está no lugar certo, na hora certa e na presença da pessoa certa. Porque hoje Jesus está aqui. Eu vou orar por você, querido. O único esforço que eu vou fazer aqui esta noite é orar. E eu tenho certeza que ao terminar essa oração, o poder de Deus terá sido liberado sobre a tua vida. E soluções sobrenaturais acontecerão. Amém? Feche seus olhos. Ao fechar os olhos, abra o teu coração. Contemple a glória do Senhor nesse lugar. Deixe o Espírito Santo agir na tua vida. Deixe o Espírito Santo se mover agora. Agora você vai
vai tomar a seguinte posição. Eu sei que muitas vezes as pessoas vêm para o altar, há muitas convocações, muitos apelos, e talvez alguém possa dizer: Senhor, eu estou indo mais uma vez. Não, você não está indo mais uma vez. Você nunca veio como hoje. Essa é a primeira vez que você vem como você está aí, movido por uma palavra específica de Deus, e Ele vai cumprir especificamente essa palavra na sua vida. Pai, hoje nós ministramos este povo acerca da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é a verdade, ela nunca cairá por terra, e ela jamais voltará vazia. Esse povo que está aqui no altar, Senhor, esse altar que foi consagrado a Ti, é um povo que crê no poder da Tua palavra. E nessa noite, Senhor, com base nesta palavra, eu estou ordenando que essa situação se reverta, em nome de Jesus. Eu estou dizendo, Senhor, que coisas irão acontecer a partir de hoje, que irão fazer com que situações aqui apresentadas ao Senhor sofram mudanças radicais, mudanças, Senhor, extraordinárias, coisas miraculosas, inexplicáveis, inusitadas acontecerão, em nome de Jesus. Senhor, e eu declaro, pelo poder do Teu nome, que hoje começa, Senhor, um processo de mudanças que vão reverter em situações completamente resolvidas. E eu quero abençoar cada pessoa aqui, Pai. Se o desafio é no casamento, eu declaro o casamento restaurado. Se o desafio é financeiro, econômico, empresarial, eu quero declarar a situação revertida a partir de agora. Se a situação, Senhor, é emocional, é afetiva, algo no íntimo de cada pessoa, eu declaro que a cura começa agora. Se a situação é física, enfermidade, doença, algo mal no corpo, eu declaro está curado agora, em nome de Jesus. Senhor, que haja uma farta distribuição de milagres aqui agora, para que haja testemunho do Teu poder e da Tua glória nessa igreja, ainda mais, porque já tem havido, mas eu quero ainda mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados agora, faça uma breve oração e diga para Deus que você crê no que você acabou de ouvir. Concorde com essa oração, você aí. Fale com Deus agora, você está tomando posse do que é teu, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma última oração. Senti uma direção de Deus agora aqui. Eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui. Se aí no auditório também estiver alguém que não veio aqui à frente, porque todas as pessoas têm dificuldade de ler Bíblia. Sabe, dificuldade? Quando você vai ler, você sente sono. Quando você vai ler, você fica cansado. Quando fala de ler, você já fica cansado. Tem gente que é assim também, quando você fala de ler a Bíblia, já está cansado. Sabe, você tem alguma dificuldade, você não consegue ler muitos versículos, você dispersa, sua mente parece que vagueia. Eu quero orar por todos vocês, porque Deus me deu uma unção há alguns anos para orar. E quando eu libero essa unção, todas as pessoas que receberam essa unção, a partir de hoje, não vão ler menos que 5 capítulos da Bíblia. Tá? Não é por desenvolvimento mental, é por unção. Amém? Eu liberei essa unção sobre um pastor do nosso ministério, irmão, quando ele era novo convertido. O sujeito virou uma máquina de ler Bíblia. Ele lê a Bíblia inteira em 21 dias. Você acredita nisso? Não? Lê, irmão. Ele lê. Ele já perdeu as contas de quantas vezes ele lê a Bíblia, já não conta mais. Essa pessoa é o pastor Natalino, o pastor Diego conhece ele. Veio muitas vezes comigo aqui. O homem é uma Bíblia ambulante, irmão. Quando ele abre a boca, a Bíblia sai da boca dele. Mas foi uma unção que eu orei por ele, ele recebeu, ele tomou posse da unção. Amém?
E você vai receber essa unção agora, para ler a Bíblia. E você vai ser uma das pessoas que mais vai ler a Bíblia nessa igreja aqui. Amém? Glória a Deus. Quer receber? Quem quiser, levanta a mão, que a unção vai te pegar aí na mão. Amém? Você vai ser um grande leitor da Bíblia. Eu tenho unção e tenho autoridade, irmão. Deus me deu essa unção quando eu era novo convertido. Eu leio a Bíblia muito também. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, confirmar a palavra que foi estudada aqui esta noite, que o Senhor confirma esta palavra. E agora, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão com suas mãos levantadas, que elas recebam, em nome de Jesus, a unção que vem do Senhor para ler e entender a tua palavra. Eu declaro que todos lerão e entenderão com clareza a tua palavra, Senhor, e todas as pessoas que estão recebendo essa unção agora, não irão ler menos que 5 capítulos da Bíblia por dia, e na próxima semana, eu vou estar aqui, e pessoas que estão agora com a sua mão levantada, irão chegar até mim e dizer: pastor, eu recebi a unção, essa semana já li dezenas de capítulos da Bíblia, em nome de Jesus, amém? Diga: eu recebo, eu tomo posse dessa unção, para a minha vida, em nome de Jesus, amém? Aproveite que você está com a mão levantada e aplauda o Messias, com a sua mão acima da tua cabeça, e dê toda a honra e toda a glória a Ele, somente a Ele, que Ele receba agora, em nome de Jesus, glória a Deus, amém? Eu acho que vocês podem ficar aí mesmo, né, pastor? O pastor já vai encerrar. Vocês não precisam nem voltar para o lugar. Amém.